É verdade, a gente se conhece há bastante tempo e nesse tempo de amizade, assim, eu vi mudanças na sua trajetória profissional. Né? Eu conheci o Laporta Militar, estudando, né, no mestrado, para que, né, a gente fizesse ali a especialização, adquirindo o seu título de mestre em motricidade humana. E aí depois já, né, esse profissional já mudando completamente, indo para a área de gestão. E depois assumindo os papéis na Confederação Brasileira de Triatlo e agora no Comitê Olímpico. Fala um pouquinho dessa trajetória. Como é que aconteceu essa mudança assim? Porque eu conheci na porta da fisiologia do exercício. Né? Professor de fisiologia, embora na vida militar, trabalhando né, numa escola de formação. Então, professor de fisiologia do exercício, como que esse profissional mudou radicalmente da fisiologia para gestão? É uma história assim meio Forrest Gump, né? A gente faz, as coisas foram acontecendo. Eu não diria sem planejamento, que sempre teve o sonho por trás, né? Então, desde jovem, quando você entrei naquela fase de escolher a profissão, eu sempre muito ligado à educação física, sempre gostei muito de esportes. Mas na época realmente era muito complicada a profissão de educação física, nem era regulamentada, era professor de educação física ainda. E eu fiz a opção de seguir a carreira militar. Fui para o Exército e sabendo que dentro do Exército eu teria essa possibilidade de trabalhar com educação física, né? E aí usei o meu currículo, fui atleta de algumas modalidades no Exército e consegui fazer o curso de Educação Física lá na ESEFEX, né? E quando eu fiz o curso de Educação Física na ESEFEX, aí sim eu tinha um objetivo muito claro na minha vida, que era voltar para lá, voltar para a Escola de Educação Física e lá ser instrutor, poder dar aula, que era um prazer que eu tinha na época. Nem passava na minha cabeça essa questão de gestão, nunca. A minha função eu queria realmente ser um professor. E aí eu fui buscar especialização. Fiz pós-graduação em treinamento esportivo, fiz pós-graduação em fisiologia do exercício, fui estudar, e aí fui convidado para ir para a Escola de Educação Física do Exército, e me deram a fisiologia logo de cara para eu... presente. Meu presente para eu dar aula. Dei aula de fisiologia, aula de nutrição, aula de método de treinamento físico, de planejamento. Então, eu fui pouco a pouco estudando aquilo. Aí surgiu a oportunidade de fazer um mestrado. E eu achei importante, mesmo que o mestrado tenha fugido um pouquinho da área de esporte, foi um mestrado mais voltado para a área militar, na questão da flexão de braço feminina. E aí, quando acabou o mestrado, eu me lembro bem, o nosso grande mestre Stério Dantas, né? Chegou para mim e falou assim, olha, você está pronto para o doutorado, eu vou te orientar no doutorado. Eu falei assim, mestre, eu não vou para o doutorado, não. Agora minha carreira, o meu caminho é outro, eu quero ir para o caminho do esporte. Porque naquela época eu já treinava a equipe de triatlon do Exército, que também foi outra coisa que apareceu do nada. Você conhece bem a Escola de Educação Física do Exército, a gente tem por norma que o instrutor, ele é o técnico da equipe do Exército respectiva. Então, o instrutor de natação é o técnico da equipe de natação. E como eu dava aula de fisiologia e mestre de treinamento, eu não tinha nenhuma modalidade específica. E aí criaram o triatlo nas Forças Armadas, primeira competição. E aí, conversando com o presidente da CDE na época, que era o Coronel Brasil, depois chegou a ser secretário de esporte mais tarde, eu falei assim, Coronel, eu dou aula de treinamento esportivo, eu dou aula de planejamento de treinamento, eu dou aula de fisiologia e eu não treino ninguém. Eu não treino nenhuma equipe. Eu tô só na teoria, né? Eu quero ir pra prática, eu quero aplicar eu não consigo isso, dar exemplo prático para a turma. Eu quero pegar essa equipe de triatlo, entendeu? Ele perguntou, o que você sabe de triatlo? Eu falei, nada, mas eu vou estudar. Entendeu? E aí a gente começou a trabalhar, eu ia conversar com os treinadores, fui buscar conhecimento. A formação também dentro, né, das federações. Aí comecei a fazer os cursos da confederação, papapá, e a gente começou a trabalhar com triatlo. Então, quando eu terminei o mestrado, eu estava muito inserido nesse mundo do triatlo, né? E foi uma coisa assim que me apaixonou de cara. Porque o triatlo, ele é uma modalidade que você, como nós, que estudiosos da área do treinamento esportivo, da área da fisiologia, a gente consegue colocar muito em prática, entendeu? São modalidades cíclicas, entendeu? Que você consegue ver a questão do limiar do lactato, estudar a questão da CK, o controle da carga de treinamento baseado nos indicadores bioquímicos. Então, isso era muito apaixonante para a gente que era do triatlo. E eu comecei a trabalhar muito com isso, né? E aí, naturalmente, as coisas foram acontecendo. Eu fui chamado para a confederação, para dar cursos para treinadores, né? Que era uma coisa que eu sempre gostei muito de dar aula. E comecei a dar curso pelo Brasil afora. E comecei a migrar do treinamento esportivo específico para os militares, para os civis também começaram a me procurar, os atletas da seleção brasileira. Começaram a me procurar, e aí eu tive a oportunidade, em 2007, de ganhar pela primeira vez o Campeonato Brasileiro com uma atleta, com a Fernanda Bal, uma atleta que era da seleção feminina. E aquilo ali alavancou muito. Logo em seguida eu fui chamado para ser o coordenador do triatlo nos Jogos Pan-Americanos do Rio,
Foi um trabalho imenso. E aí, em 2009, houve uma mudança na confederação e eu fui convidado para ser o diretor técnico. E a partir dali, eu cada vez mais dentro do triatlo, e aí eu realmente comecei a estudar a área da gestão esportiva. A partir do momento que eu virei diretor, falei, bom, agora eu tenho que entender um pouquinho de gestão, não só de treinamento, né? E comecei a aperfeiçoar. E fiz os cursos do Comitê Olímpico, o curso de gestão esportiva. E aí, em 2015, a gente estava nos Jogos Pan-Americanos, conversando com os atletas, o pessoal, vai trocar o presidente da confederação, quem vai ser o próximo? Eu falei assim, não sei, deve ser um presidente de federação aí. E os atletas começaram, por que você não você? Eu falei, não, eu gosto dessa área técnica, eu gosto disso aqui, eu gosto de estar no treinamento, eu gosto de estar com vocês. Quero estar na ponta da pista, que nem a gente brinca, né? Mas eles ficaram me botando pilha, eu falei assim, cara, e botou aquela pulguinha atrás da orelha, né? Eu falei, caramba, será? Por que não, né? Eu posso contribuir de outra forma Exato, pro né? esporte. E eu tinha muitas boas ideias que às vezes eu via que eu não conseguia colocar em prática, né? E eu falei assim, cara, eu vou arriscar, vou tentar, entendeu? Aí tentei, consegui, muito com o apoio dos atletas, agradeço bastante, e consegui ser eleito na confederação, entendeu? E aí começamos um trabalho que, graças a Deus, agora, e as pessoas, a gente pode falar muito disso aqui, Dani, as pessoas precisam entender que o esporte você precisa ter paciência e ter planejamento. As coisas no esporte não acontecem de um dia para o outro. Então, é igual um treinamento de um atleta. Um atleta não vai ficar bom de um dia para o outro. Precisa ter persistência e fazer um trabalho e ter um planejamento. Na gestão, então, a mesma coisa. É o efeito não é agudo. Não é. A adaptação é crônica. Então, a gente fez um planejamento estratégico. Eu fiz um curso do COB de gestão esportiva voltada ao planejamento estratégico. E quando eu me formei, eu fui eleito presidente da confederação. Eu falei, gente, eu não tenho como não usar o que eu estudei. Como não aplicar o que eu elaborei. E a gente fiz esse planejamento estratégico, coloquei em prática. Fez uma reformulação grande na confederação. E logo em seguida em 2018, veio a minha passagem para o COB. Eu fui convidado pelo presidente Paulo Mandelê para concorrer a vice-presidente na chapa para tentar entrar no Comitê Olímpico, né? Para mim era uma coisa muito nova, ia ser muito fora do meu alcance, mas ele me garantiu que valeria a pena, eu fui. Fui eleito, muito bem eleito ainda, com 44 dos 48 votos. E você também Assembleia. tinha muito pouco tempo na gestão tinha um do ano triatlo. de presidente, mas a gente achou que realmente era um momento, e foi muito legal quando ele me convidou. Eu falei para ele, presidente, eu preciso da autorização do pessoal do triatlo, que eles me colocaram lá, não posso agora abandonar o barco, né? E aí eu conversei na época com o Vigílio, que hoje é o CEO, o Armando Barcelos, que é o vice-presidente, e eles falaram assim, você tem que ir, vai ser bom para a gente, é bom para você profissionalmente, e a gente vai tocar o teu planejamento aqui. Eu já fico muito feliz que eu estou no COB, já fui reeleito vice-presidente, e eu vejo que o triatlo seguiu aquele planejamento, entendeu? E hoje nós dominamos na América do Sul completamente, como já era de se esperar. Já estamos dominando na Pan-Americana, batemos o recorde de medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Lima, esperamos remitir em Santiago. E pela primeira vez o triatlo está olhando a medalha olímpica, assim, antes a gente não via, agora a gente começou a olhar ela de longe. Entendeu? Já está no campo visual. Isso é muito bacana, mostra que se tiver um planejamento e seguir, claro, sempre você corrigindo o rumo ali de alguns problemas, você pode chegar lá. E aí foi isso, aí estamos aí.